Antes de iniciar, gostaria de agradecer ao convite, né, ao presidente do Conselho do Regional Paulo, também ao Sim. agradeço também ao nosso conselheiro federal, representando, né, o Estado de Pernambuco, né, o doutor Arimateia. Mas eu fui convidado para a gente conversar um pouco sobre a minha realidade, que é a realidade do consultório farmacêutico, um assunto que vem sendo muito abordado tanto dentro do Conselho Federal, com as novas resoluções, assim como também nos conselhos regionais, nas faculdades. Então, estamos vendo cada vez mais doutores farmacêuticos migrando para essa área do consultório, uma área autônoma. Vocês vão perceber que o que eu vou falar hoje aqui possa seja uma novidade para muitos, mas possa ser até que alguns já estejam vivendo. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: alguém já trabalha com consultório aqui? Você já trabalha? Paulada, Milho, Paulada, farmácia peita, né? Muito bom. Quero lembrar para vocês o seguinte: esse conteúdo que eu estou fazendo é justamente tanto a parte teórica daquilo que a legislação nos pede, mas também a minha prática e a vivência dentro do consultório, trazendo principalmente a questão da sustentabilidade financeira, porque muito se fala sobre o dado farmacêutico e isso é importante. Mas temos de lembrar que somos de nós que precisamos pagar as nossas contas, ou seja, a gente precisa faturar o consultório. Porque o que eu vejo muito é colegas farmacêuticos que têm sonho de ter um consultório, mas acaba levando o consultório como uma atividade de uma negarista. É um momento onde ele tem um emprego formal, ele trabalha numa drogaria, num hospital, na manipulação, ele é concursado e de quebra, como hobby, ele deu a segunda atividade dentro do consultório. O olhar que eu quero trazer para vocês hoje é o olhar onde você vive exclusivamente no consultório. Então, imagina colegas de outras profissões que têm seus consultórios como nutricionistas, médicos, dentistas. A ideia é que nós, farmacêuticos, também possamos ter o nosso atendimento particular, de forma autônoma. Já imaginou, por exemplo, você sair da faculdade, você quer programar farmacêutico e não precisar distribuir um currículo em algum lugar, porque você trabalha para você mesmo. Essa é a realidade que eu vivo hoje. Mas eu comecei da forma tradicional, trabalhei numa drogaria, tive experiência na drogaria e percebi que ali não era o lugar que eu almejava todos os meus objetivos, os meus sonhos. Eu precisava pensar na possibilidade de, por exemplo, ganhar mais do que o salarial. E a gente sabe que no emprego tradicional, seria na manipulação, na drogaria, na indústria, onde quer que seja, o salário vai ser definido pelo piso. Que eu, às vezes nem chamam de piso, eu chamo de teto, né? Porque é o limite, é aquele máximo que você recebe. Já no consultório, não, é uma meritocracia. Quanto mais você trabalha, mais você se desenvolve e mais você tem a chance de cobrar um pouco mais caro. Então, para a gente iniciar, eu quero, agora que eu percebi que a voz está melhor agora. Mas vocês escutaram todo o direitinho no começo, né? Lembrando, pessoal, que essa opinião que eu estou trazendo para vocês, a minha vivência, não é algo só é algo que está dentro do conselho. Essa aqui foi uma frase do nosso presidente, o doutor Walter Jorge João, presidente do Conselho Federal de Farmácia, onde em 2023, em uma reunião para todos os conselhos de farmácia, ele deu essa seguinte declaração: está na hora dos colegas começarem a pensar e trabalhar para si mesmos, empreender. A nova face da profissão possibilita isso. Quando a gente fala sobre empreendedorismo farmacêutico, a maioria pensa: eu vou abrir a drogaria. Alguém é dono de drogaria aqui? Não. Mas muito se pensa que para você empreender na área da farmácia é você abrir a sua drogaria. Porque era assim que funcionava antigamente. Os nossos pais, os nossos avós, à época, se não tivesse uma drogaria no bairro, ele poderia começar com um ambiente pequeno, fazendo um investimento em pequena mercadoria e aquela farmácia iria crescendo. Hoje não é assim que funciona. Hoje, para as grandes redes, se você não tiver um capital bom para iniciar, você provavelmente vai ser incluído pelas grandes redes. Eu sei que tem colegas aqui no Congresso que vão trazer justamente esse olhar de ser dono da drogaria. Mas a gente sabe a dificuldade que é ser dono de uma drogaria que está iniciando. Então, o empreendedorismo farmacêutico que o presidente veio trazer para a gente, que eu quero trazer também para vocês a minha vivência, não é o empreendedorismo da gente abrir uma drogaria, da gente abrir uma manipulação. É o empreendedorismo da gente investir no nosso nome,
o nosso consultório, é o nosso serviço, tá? Como a própria frase do presidente diz, essa é a nova face da profissão farmacêutica. Então, talvez hoje nós não tenhamos ainda tantos profissionais autônomos, mas com o passar do tempo, esses profissionais serão cada vez mais vistos, porque a própria dinâmica do conselho está levando para isso. A gente vê as resoluções do conselho do consultório, resolução da telefarmácia, resolução agora do RQE, uma nova resolução para a prescrição de medicamentos variados. Então, isso faz com que cada vez mais o profissional venha ganhar autonomia do seu serviço. E isso permite a nossa prática de forma independente, sem estar vinculada a nenhuma instituição. Eu sempre trago essa imagem para fazer esse questionamento por vocês. Aqui nós temos as fotos de alguns profissionais, ou, por exemplo, o profissional da nutrição, que eu não me apresentei, mas eu também estou graduando em nutrição, o profissional, o dentista, o médico, e eu poderia colocar outros, como um psicólogo, como vários outros. E o que é que esses profissionais têm em comum? Esses profissionais saem da graduação pensando: como é que eu vou abrir o meu consultório? Eu não vejo colegas nutricionistas saindo da faculdade pensando: onde é que eu vou distribuir o meu currículo? Eu não vejo um médico pensando dessa forma. Eu não vejo um dentista. Posso ser até que no início eles prestem serviço como funcionários. Mas a ideia é muito clara na cabeça deles. Eles precisam ter um consultório para trabalhar de forma autônoma. E, portanto, nós, farmacêuticos, e aí isso, claro, vem mudando ao longo do tempo, nós temos a tendência de sair da faculdade e já pensar: em qual drogaria eu vou trabalhar? Onde é que eu vou colocar o meu currículo? Será que a gente não tem outra possibilidade, para mim ver, que não seja a de ser funcionário? Ah, não, ainda não vou ser funcionário, eu vou abrir a minha drogaria. E será que para não ser funcionário, o único caminho é abrir uma drogaria? Será que você não pode abrir o seu consultório e você trabalhar de forma independente? Então essa é a realidade que eu quero trazer para vocês. O farmacêutico que ele pode pensar um pouco fora da caixa, dentro das legislações que isso é permitido, e começar a atender diretamente o paciente. É isso que eu estou fazendo hoje no nicho de emagrecimento, hipertrofia e performance. O Ecanoro. Pai, já vi pacientes do Maranhão, pacientes da Bahia, porque a rede social também permite isso. O contato de mais pessoas olhando o seu trabalho e a possibilidade da venda das consultas. Uma parte importante daquilo que eu venho falar para vocês hoje é que tudo isso está baseado dentro das legislações de conselho. Por quê? Vocês podem perguntar: mais Felipe, será que a gente não está invadindo a área dos profissionais? Será que o farmacêutico trabalhando com emagrecimento e está invadindo a área do nutricionista? Será que o farmacêutico está invadindo a área do personal, a área do médico? Mas os pacientes já procuram um toque. Por que não procurar o farmacêutico? São perguntas que vocês têm, porque é devido que nós, profissionais farmacêuticos, ou não temos a capacidade, ou então não estamos habilitados. E pelo contrário, nós tanto somos capazes, quanto estamos habilitados pelas resoluções. Então, aqui então, assim, peço que vocês leiam com muito cuidado. Tudo isso começa lá em 2013. Veja, eu não quero julgar a idade de ninguém, mas em 2013 eu não tinha nem entrado na faculdade ainda. Eu entrei em 2014. E desde 2013, farmacêutico pode prescrever, farmacêutico pode só anos, farmacêutico pode atender o paciente, pode colocar sua consulta. E aí eu pergunto para que você faça uma reflexão. Em 2013, se você já era farmacêutico ou farmacêutico, o que é que você estava fazendo? Hoje, em 2025, 12 anos depois, você solta exames, você prescreve, você cobra pelo seu serviço, você divulga nas redes sociais, você acompanha paciente de forma autônoma. Olha a quantidade de tempo que nós estamos perdendo já sendo possível, 12 anos. E aí, pós-pandemia, parece que a coisa acelerou. Eu acho que depois da pandemia, dos conselheiros disseram: a gente precisa olhar para a nossa profissão e avançar. Porque a pandemia, por mais que tenha sido muito maléfica, ela nos ensinou coisas positivas. Como, por exemplo, o atendimento online, e foi por isso que foi regulamentado a telefarmácia. Então,
em apenas 2, 3 anos, de 2022 para 2025, nós temos 4 resoluções, a 720 de 2022 é do consultório, a 727 é da telefarmácia. Então, elas regulamentam a nossa atividade, tanto online quanto presencial, nos consultórios. E esse ano nós tivemos 2 resoluções. A primeira, a número 4, nos garante o RQE para aqueles farmacêuticos com pós-graduação, com mestrado, ou com doutorado, ou com residência. E qual a importância de ter o RQE? Para justamente quando a resolução número 5 ela passar por esse processo ficar sob júdice, a gente tem a possibilidade de fazer prescrições também de medicamentos plagiados. Então, esta base de legislação ela é importante para que a gente tenha a segurança jurídica da nossa atuação. E aí, quando eu falo consultório, eu hoje trabalho com emagrecimento, hipertrofia e performance. Só que você que está me assistindo, você pode pensar em outras áreas. Não necessariamente você precisa ir para emagrecimento, hipertrofia e performance. Existem outras áreas, como, por exemplo, a estética. É claro que a estética vai demandar uma pós-graduação para determinados serviços. Então, se você quer, por exemplo, fazer serviços como uma harmonização facial, como laser terapia, capototerapia, você sim vai precisar de uma pós-graduação. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que hoje mulheres procuram, por exemplo, rotina de skincare? Mulheres procuram fazer limpeza do pele? Isso é atuar com estética ou não? Sim. E precisa de pós? Não. Então, eu vejo muitos farmacêuticos que sonham, por exemplo, com a estética, mas acreditam que tem que passar mais 3 anos para fazer um pós, mais 2 anos para fazer uma outra especialização, arrumar dinheiro, pedir para comprar todos os produtos, abrir um consultório para iniciar. Olha a quantidade de tempo que você está perdendo, podendo começar com serviços que não necessitam de pós, mas já tendo essa visão empreendedora, essa visão de atuar de forma autônoma. Um outro grande nicho, que na minha opinião, ele é o maior de todos, e eu vou explicar o porquê, é o que eu atuo hoje, o emagrecimento, hipertrofia e performance. Por quê? Se a gente olhar para o lado, se você olhar aí para o colega do lado, pode ter certeza que um dos 3 pontos esse colega está querendo. Ou ele quer emagrecer, ou ele quer ganhar massa muscular, ou então se ele tiver no peso adequado, ele pratica algum esporte e ele quer performar melhor. Então, nós temos muita demanda. É uma demanda absurda de pessoas que procuram profissionais para emagrecer, para ganhar massa muscular e para performar. E quem é o profissional que está habilitado para trabalhar nessa área? Todos vocês. E muitas vezes a gente já atua, só que de forma gratuita, no balcão, no WhatsApp, respondendo um colega que sempre manda, olha, eu preciso de emagrecer, e dá orientação. Você às vezes até indica já um produto pronto que vende, seu patrão ganha o lucro e você com o mesmo salário. Então, nós temos que começar a pensar que o nosso conhecimento é a nossa mercadoria. Então, se você tem a capacidade de resolver um problema de alguém, um problema de saúde que alguém chega, olha, eu estou com esse problema, você sabe resolver? Sei. Você não estudou para isso? Então, por que você não cobra por isso? Porque todos os outros profissionais da saúde têm que fazer isso. Você vai para um médico sem pagar uma consulta, você vai para um nutricionista sem pagar uma consulta, você tem um personal na academia só seu, sem ser aquele do salão, tem que pagar. E por que o nosso WhatsApp bomba de dicas e orientações de colegas que, olha, dá uma lida desse exame e diz aí o que é que tu acha, porque eu ainda não fui no médico, mas para o médico ele paga. Agora para você não. Dá uma olhada aí, o que é que tu acha? Só que isso não tem que partir da população mudar. Tem que partir de vocês. Sabe por que eu digo isso? O professor também não sabe um pouco da minha história. Mas eu estava ainda na drogaria quando eu comecei a pensar sobre consultório. E lá na drogaria, as mesmas pessoas que pediam dicas gratuitas são hoje as que dizem para mim, Felipe, quanto custa a tua consulta? O que é que mudou na cabeça de uma pessoa que antes me pediu uma orientação gratuita e hoje ela me pergunta quanto custa o meu serviço? O que muda é o meu posicionamento. Porque antes eu estava com aquele jaleco branco, parecendo um açougueiro, atraindo para uma drogaria. Preocupado com documentação, preocupado com ter estoque, preocupado com bater neto, infeliz com o salário. E a pessoa que me olhava apenas como funcionário. É lindo quando a gente diz do profissional farmacêutico, é o profissional que tem todos os medicamentos e está ali para ajudar a população.
Mas vai estar prática. As pessoas chegam com o papel e dizem, e dá esse remédio. E não quer nem ouvir você falar. Porque você é simplesmente um funcionário. A cabeça da população você não é ninguém ali. Desculpa. E eu falo isso porque eu passei por isso. Agora, a partir do momento que você se posiciona e você diz, olha, eu sei resolver esse serviço e eu cobro por isso, e olha aí meus resultados, as pessoas fazem. Quanto é? Como funciona? Porque você se posicionou. Então, para mim, emagrecimento de petróleo vai ser o maior nicho, porque ali tem mais área, mais demanda, e principalmente porque você não precisa de pós-graduação. Quem aqui para conseguir achar que já pagaram a anuidade? Se vai pagando a anuidade, você pode trabalhar com emagrecimento de petróleo e performance. Entende? Uma outra área é de saúde mental, mas a saúde mental não vinculada a práticas apenas da farmacologia. A prática principalmente da psicoterapia. Alguém aqui faz terapia? Você faz terapia como psicólogo ou como psicoterapeuta? Vocês sabem? Sei? Oi, com ambos. Existe uma briga muito grande entre psicólogos e psicoterapeutas. Parece uma briga aqui, farmacêutico e biomédicos para ver quem vai atuar no laboratório. Mas o psicoterapeuta, ele pode fazer práticas, por exemplo, como a TCC. E aí, o farmacêutico que começa a pensar fora da caixa, e é isso que eu quero trazer para vocês, você vai trabalhar com saúde mental, ele não só entende de psicotrópicos, de página preta, página vermelha, não. Ele entende de controle de emoções. Ele pode fazer um curso livre de psicoterapia, e ele é um psicoterapeuta e também farmacêutico. E ele acompanha essas pessoas no processo de tratamento de saúde mental. Agora, Felipe, eu não quero ser psicoterapeuta, eu quero só trabalhar com medicamentos. Infelizmente, tu não tem autonomia para diagnosticar, para trocar um medicamento, tu vai precisar de uma parceria muito profissional. Então, a saúde mental é um nicho um pouco mais difícil porque há essa necessidade. Se você tem esse desejo, poxa, todo mundo que conversa comigo diz para mim, caramba, como é bom conversar contigo. Parece que quando eu converso contigo eu me sinto em paz. Tu já parou para pensar que tu poderia fazer terapia dessas pessoas? Porque além de ser farmacêutico, tu também se torna psicoterapeuta. E cobra por isso de forma autônoma. Olha as possibilidades surgindo. Sabe? E eu vou mostrar um pouco da minha prática. Eu só peço que vocês me mostrem o tempo, tá? Eu não vou lá. Eu vou mostrar a minha prática de emagrecimento de hipertrofia e vocês vão perceber o seguinte. Muitos colegas acreditam que a nossa atuação no emagrecimento de hipertrofia é apenas com a suplementação. Pense no nome, professor Danilo, que é batido nas redes sociais. Todo mundo fala de suplementação, como se fosse o auge. Aí parece que a resolução da prescrição está sob júdice. E agora, meu Deus do céu, como é que eu vou prescrever meus suplementos? O segredo não está na suplementação. Por quê? O problema é que as pessoas confundem o que é área de atuação com ferramenta. Alguém aqui trabalha com ozonioterapia? Mas alguém conhece alguém que trabalha com? Se você entrar no Instagram de alguém que trabalha com ozonioterapia, pode ter certeza. Parece que a ozonioterapia pura tudo. Ela faz divulgação de tratamento para fungo, para tratamento de dor, para emagrecimento, para queda de cabelo. Felipe, você está dizendo que não funciona? Não, não estou abordando isso. Eu estou abordando que a pessoa está tirando para todo lado. Ela não sabe nem com o que trabalha. E ela está colocando a ferramenta, que é a ozonioterapia, frente a quem ela é. Então, se o paciente quiser fazer a ozonioterapia, ele vê um preço mais barato. E outra pessoa, ele diz, eu não falo não, aqui é um barato. Você não vê, por exemplo, o médico divulgando a ferramenta que ele usa. Ele divulga o nome dele. Então, da mesma forma, é a suplementação. Eu vejo colegas que já colocam. Já fez sua suplementação hoje? Você já sabe como é que estão as suas vitaminas? Esse não é a abordagem. A abordagem é uma mudança de estilo de vida, de ter emagrecimento e ter perfil performance, que é assim que você tem autonomia. Exemplo, alguns farmacêuticos dizem, Felipe, e como é que você não invade a área do nutricionista? A resolução do MEC, tá? Que na nossa grade curricular, nós podemos fazer a orientação do uso racional de alimentos. Isso não é prescrição de dieta. Quem aqui pagou na faculdade? Farmacologia, tecnologia dos alimentos.
bioquímica dos alimentos. Fez estágio em alimentos. Isso garante você prescrever dieta? Não, porque essa é a atividade privativa do nutricionista. Mas será que se um paciente tiver com a glicose alterada, você não sabe fazer uma orientação para ele fazer a redução dos carboidratos? Será que você nunca virou para alguém e disse, olha, é melhor você evitar essas gorduras porque o seu colesterol está elevado? Então, essa orientação qualitativa você pode estar fazendo. Então, quando você vai trabalhar para emagrecimento e hipertrofia e performance, o seu foco é fazer com que a pessoa que você está atendendo mude o estilo de vida. E isso você pode fazer o acompanhamento. Só que qual é o problema? Quando a gente vai para a legislação, a gente vê lá acompanhamento farmacoterapêutico. Aí nós pensamos que a nossa atuação é só controlar medicamento. E não é. Porque se a gente olhar apenas para o medicamento, nós perdemos espaço. Porque nós não temos autonomia para diagnóstico e para prescrição. Felipe, tu tem pacientes que utilizam Maludo de GLP-1? Tem. Tem pacientes que utilizam Bigov, pacientes que utilizam Cipic, pacientes que utilizam Monjaro. Foi você que prescreveu? Não, porque eu não posso. Mas eu faço o acompanhamento e eles me pagam a consulta para eu fazer todo um processo de mudança de estilo de vida deles. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente. Então, comecem a pensar nessa possibilidade. Será mesmo que eu só preciso PEI como minha única fonte de renda, o emprego tradicional, e eu preciso militar lá na internet? Conselho, aumenta o piso, aumenta o piso. Nós temos a possibilidade de atuar de forma autônoma. Claro. Essa é a pausa da aula. Então, só abordando brevemente a minha história, para que vocês percebam que se assemelha muito com o que vocês, inclusive, ou já passaram ou até passam. Eu me formei em 2020, está ali uma foto com meu pai, e eu tenho essa foto guardada com muita recordação, porque quando foi em 2014 que eu decidi fazer farmácia, meu pai me perguntou, Felipe, que farmácia dá dinheiro? Acho que alguém já perguntou isso para você. E aí eu peguei e disse, pai, eu não sei não se dá dinheiro, mas eu vou fazer, lá na frente a gente descobre. E hoje eu vejo a felicidade do meu pai, vendo a minha felicidade atuando de forma independente no consultório. Assim que eu saí da drogaria, boa, assim que eu saí da faculdade, eu abri uma empresa de cosméticos. Eu sempre tive essa veia aí empreendedor. Então, eu abri uma empresa de cosméticos, de shampoo, condicionador e pomada masculina, com meu nome, Ameri Cosméticos. Assim que eu abri, uma semana depois, veio a pandemia. Então, você já imagina o que é uma pessoa começar uma coisa do zero e do nada fechar tudo. E aí fechou também a empresa. Eu ainda tenho as fórmulas guardadas, tenho tudo, mas está em stand-by. E na pandemia, eu precisava pagar minhas contas. Eu precisava honrar o meu pai, que pagou minha faculdade. Então eu disse, eu vou para o emprego tradicional. Fui para a drogaria. Só que assim que eu cheguei na drogaria, eu comecei a perceber aquilo que eu conversei com vocês no início da sala. E eu sei que muitos colegas chegaram agora, e eu vou repetir. Quando a gente está na drogaria, a gente pega simplesmente nossos anos de conhecimento, nossos investimentos em estudo, e simplesmente troca isso por aproximadamente R$ 15 ou R$ 20 por hora de trabalho. Quando você faz uma consulta autônoma que dura 1 hora, hoje eu cobro R$ 250 em uma consulta lá em Cadória. E aí você se pergunta, o que é que eu estou fazendo aqui no Balcão? Então eu comecei a ficar com ódio, com ranço, com raiva da drogaria. Porque eu chegava lá, já sentia uma dor no corpo. Parecia que tinha uma geladeira nas minhas costas. Eu chegava 2 horas da tarde e eu ficava até 8. Mas eu já entrava 2 horas, são 8. Eu não aguentava mais. E aí eu investi no mundo dos consultórios. E essa foi a minha primeira consulta. 19 de maio de 2022. Se vocês voltarem lá nas resoluções, a resolução 727, telefarmácia, ela foi lançada no Piauí, todos, da minha consulta. Ou seja, eu estava com o pensamento tão à frente, que antes da resolução ser lançada, eu já estava fazendo consulta online, foi a minha primeira. Cobrei R$ 150 aqui. E como foi que isso aconteceu? Vocês já ouviram falar no problema chamado síndrome de intestino irritável?
Alguém tem? A minha mãe tem síndrome de intestino irritado. E eu mudei com ela em todos os médicos, fizemos todos os tratamentos, tentamos tudo e nada funcionava. Porque o principal tratamento da síndrome do intestino irritável é o controle da desbiose. Então, a farmacologia, muitas vezes, ela não consegue ajudar. É muito mais a questão da alimentação, né? E aí, eu comecei a estudar sobre síndrome do intestino irritável. Porque eu chegava em casa, eu tava minha mãe chorando com problema e eu sentia vergonha. Por que vergonha? Porque, por exemplo, eu sou profissional de saúde, farmacêutico que fiz que é um cara que resolve tudo e não consigo ajudar minha mãe. Então, eu comecei a estudar, ajudei a resolver um problema dela e aí eu pensei, quantas pessoas não podem ter esse problema e eu posso ajudar e cobrar por isso? Então, na hora, eu peguei o meu Instagram e postei nos stories. E assim, olha, você que sente que sua barriga está estufada, cheia de gases, tudo que você come lhe faz mal, sabia que isso pode ser considerado intestinalidade, mas existe um tratamento. E aí, eu tirei uma foto antes e depois da minha mãe, da barriga. E o pessoal, Felipe, como funciona? Eu tenho isso. Eu vivi a minha primeira consulta. Essa aqui é um resultado da minha primeira paciente. Ela agradecendo porque a barriga estava meio desestufada, enfim. Mas eu queria que vocês focassem nisso aqui. O farmacêutico, em pleno 2022, estávamos começando a pandemia, ainda estava na drogaria e disse: poxa, isso que eu ajudo aqui na drogaria, por que eu não posso ajudar de forma autônoma? Então, tá, minha primeira consulta, R$ 150. E aí eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais. Porque assim, eu poderia viver tranquilamente com todas as informações que eu tenho só para mim. Eu poderia dar certo no ramo do consultório e ser o ponto fora da curva. Mas, para mim, isso não faz sentido se eu não conseguir, com o meu lado cristão, ajudar outros profissionais que passam pela mesma situação que eu. Então, simplesmente, se vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver que eu posto exatamente tudo aquilo que eu vi. E aí eu comecei a rodar em faculdades, comecei a fazer conteúdo para rede social, falando justamente sobre consulta farmacêutica, sobre como você se tornar autônomo, independente, você ter o seu consultório, ou então você atuar até na farmácia. E aqui está a grande virada de chave. Acho que tem a data, 1 de julho de 2023, a carta de alforria. Não era escravo não, mas era quase. O meu pedido de demissão na drogaria, em um mundo YouTube, eu participo aí de um grupo, acho que posso ser até que tem alguém aqui, o Congresso da Cidade de Pernambuco, que é Vagas PR. E lá eu vejo mais de 1.000 farmacêuticos todos os dias atrás de vagas de emprego, quando não vão para a região sul para arrumar um emprego. E eu pedindo demissão. Por quê? Porque simplesmente eu percebi que trabalhar fora do CMT eu tenho a possibilidade de maior crescimento, com mais satisfação e mais valorização. Fácil? Não. Minha primeira consulta, que foi em maio de 2022, para o meu pedido de demissão, demorou 1 ano e meio. Porque eu não tinha ninguém para me ajudar. Então, da mesma forma que vocês têm dúvidas, eu tinha dúvidas lá atrás. Onde eu vou atuar? Como eu vou cobrar? Como eu vou atrair pacientes? Como eu vou posicionar? Quais são as legislações? E o que fazer quando o paciente isso aqui quer? Então, todas essas dúvidas eu fui aprendendo a marra, fazendo, acertando, errando. E, repetidamente, eu consegui, em julho de 2023, pedir demissão. E hoje faturo muito mais do que eu ganhava na drogaria, trabalhando bem menos tempo. Então, atuar quase 2 anos, vou completar 2 anos agora, que eu não tenho mais emprego formal. Minha carteira está pouquinho lá. E eu estou feliz da vida com a minha atuação no consultório. E quero mostrar para vocês que isso é possível. Então, hoje, aqui algumas fotos. Eu não estou mais nesse consultório, porque eu alugo o consultório por hora. Esse aqui era meu, só que aí os custos ficaram muito altos e eu vi que valia muito mais a pena você locar por hora. Eu estou atendendo mesmo no local. Mas fotos de pessoas que poderiam estar me procurando lá no balcão, mas simplesmente eu me posicionei e disse: eu posso te ajudar, mas eu cobro por isso. Olha aqui os meus resultados. Olha como funciona o meu serviço. E isso aqui, pessoal, é para inspirar vocês. Para que vocês que sejam bons recém-formados ou enquanto estejam formados há muito tempo, possam iniciar. Possam começar a pensar, caramba, eu gosto de fazer a seguinte reflexão. Alguém aqui trabalha na drogaria? Em drogaria?
Todas as vezes, a partir, não sei se vocês vão trabalhar hoje, amanhã, aqui, a partir do momento que você chegar na drogaria, que você ajuda qualquer pessoa, lembre disso que eu vou falar. Poxa, isso que eu fiz agora poderia ter sido uma consulta paga. Se você todas as vezes fizer essa reflexão, eu dou um ano para você sair da drogaria. Porque tem pessoas no balcão que ajudam diariamente 10, 20, 30 pessoas. Diariamente. E você poderia estar cobrando por isso. Agora, não vai cair no certo a vontade do paciente pagar. Depende de você se posicionar. Depende de você perceber que dentro daquele ambiente as coisas não vão funcionar. Você precisa se tornar ao ponto. Essa é a forma que eu trabalho hoje, né? Como eu disse para vocês, o emagrecimento, a hipertrofia e performance está extremamente vinculado ao acompanhamento farmacêutico. E quando é esse acompanhamento? Eu realizo a consulta, faço a avaliação antropométrica, vejo o percentual de gordura, o percentual de massa muscular, converso com o paciente qual é o objetivo que ele quer chegar. Ele quer perder mais peso, ele quer ter uma massa muscular, ele quer performar melhor, e performance hoje eu atendo duas pessoas apenas. O lutador de kickbox, inclusive está agora no processo de pesagem, porque tem luta esse final de semana. Já atendi pacientes de crossfit, também na performance. E tem um corredor de 100 metros, que é o Idop, que é até campeão brasileiro sub-17, é bem doroso. Então, esses são de performance. Mas a maioria esmagadora é emagrecimento ou hipertrofia. E emagrecimento a gente ganha. Porque se a gente for olhar números hoje, por exemplo, da ABESO, 20% da população brasileira está com obesidade. Eu acho que aqui nós temos quase 30 pessoas. Em média é isso. Então, pelo menos 6 de vocês hoje têm obesidade. Metade de vocês, se eu já que tem 30, pelo menos 15 estão com sobrepeso. Isso são dados, isso não é julgamento, tá? Isso é estatística. Então, isso mostra que nós temos demanda. Então, o emagrecimento é um bicho extremamente forte. Aí, quando eu faço a avaliação antropométrica, que veio percentual de gordura, percentual de massa muscular, e defino a partir de fórmulas matemáticas qual é o gasto energético desse paciente, a gente vai para o objetivo. Se é emagrecimento, ele tem que ir para a indústria calórica. Se ele está em condições de obesidade, ele nunca se alimentou bem, nunca fez um exercício, preciso já iniciar com uma dieta, olha, pensa, 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, não, vou pegar isso, o que ele posso fazer? Eu posso fazer a orientação. Tem muito paciente com obesidade que chega lá no consultório e diz assim, Felipe, eu não gosto de tomar café da manhã, eu não sinto fome. Ele é. Aí no almoço, eu vou salgado, porque eu estou na correria do trabalho. Lanche, às vezes eu passo direto e quando chega de noite, minha esposa diz, bora me dar uma pizza. Será que eu não posso melhorar a alimentação desse paciente sem falar não? De forma qualitativa. E acompanhando, perguntar, o que eu consegui fazer? E aí esse é o método de acompanhamento. Eu vou ver exatamente aquilo que o paciente vai fazer, porque uma das coisas que eu percebi é todo mundo sabe o que precisa para emagrecer. O que é que precisa, pessoal, para emagrecer? Como? Alimentação e exercício. E por que a gente tem tanta gente acima do peso? Se todo mundo sabe o que precisa fazer. Correria, né? Falta constância. Prioridade. Na verdade, sabe o que é que falta? Acompanhamento. E quem é que pode fazer acompanhamento? Vocês. E vocês podem cobrar por isso. Não é ser babá da pessoa, não. Olha, você tem que comer, você tem que se exercitar. Eu tô aqui te cobrando. Tu fez, tu não fez, não. É você mostrar que você é profissional. Olha, tu tá nessa realidade hoje, aqui estão os teus exames, aqui estão os teus objetivos de vida. Tu quer ver quanto tempo, tu tem sonhos ainda. Existe um processo para fazer uma mudança e não é fácil. Eu estou aqui para te acompanhar. Estou aqui para te mostrar como é que funciona. Vamos estabelecer pequenas metas, vamos acompanhando. Com um caderninho na mão, caneta. Essa é a forma que nós trabalhamos. Certo? Aqui, resultado de uma paciente com obesidade. Em janeiro, ela chegou para mim com 105 quilos. Não estava ainda na academia, tinha parado, já tinha feito uma vez na vida, mas desistiu. Sem se alimentar direito, em um ambiente mesogênico,
o marido com sobrepeso, as crianças com obesidade. E, Felipe, eu já tentei de tudo. Quem aí já ouviu isso? Já tentei de tudo e nunca consegui. Será que o problema é a minha tireoide? Será que o problema é a lua? É o signo? E homem agora falando em desparasitação pela lua, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, o problema é que as pessoas não têm um acompanhamento. E não tem porque você, farmacêutico que deveria estar fazendo isso, não faz. Médico não faz, nutricionista não faz. Às vezes, quem ainda tem um destaque maior é o personal, porque às vezes está todo dia com a pessoa. E você poderia estar nesse lugar. E aí, mostrando que não é um processo rápido, esqueçam esses programinhas de 15 dias, perde não sei quantos quilos. Então você só perde água. E água da mesma forma que você perde, você ganha. Se é osmose, aí tá perdendo isso em química, né? Se eu tiro água em um lugar, não tem mais concentrado, dando menos concentrado, depois quando eu concentrar de novo essa água faz um cuscuz, chupa o leite. Então eu vejo, olha, perdi 15 quilos em 20 dias. E era para uma semana de se cuidar, nesses meses no ano todo. Porque gordura tem hora ser perdida. Para você perder 1 quilo de gordura, você tem que fazer um déficit calórico de 1.700 calorias. Entende? Então é um processo a longo prazo, e é um processo que você vai acompanhando, você vai cobrando por isso. E os resultados, eles começam a aparecer. As pessoas satisfeitas porque as roupas começam a ficar mais cobradas, o sentimento de gratidão. Dinheiro é pouco, pagar as contas, isso é importante. Mas uma pessoa que nunca conseguiu emagrecer, virar para você e dizer, você me salvou. Você salvou meu casamento. Me arrepio todo. Isso é o sonho do profissional farmacêutico. E não precisa o mundo capotar para você trabalhar muito. Basta você tomar uma decisão. Dizer, poxa, isso que o Felipe falou faz sentido. Vou começar a trabalhar de forma independente. Às vezes você já até trabalha, mas não concorda. Então, pra gente, eu tô quase, né? No tempo. Um grande problema que nós temos hoje no emprego convencional é justamente a carga horária excessiva, as famosas escalas 6x1, que depois vira 3x3, que depois vira 7 dias por semana. E é engraçado porque a carga horária do trabalho, a gente só olha para quem está na carteira. Mas alguém é de Recife aqui? Vocês pegam no trabalho que horas? 8? Vocês acordam que horas? 5. Então, de 5 para 8, bota 3 horas aí que tu não está investindo em ti. Já demanda trabalho. Quando tu sai do trabalho 6, por exemplo, 6 da noite, tu não está 6h01 em casa. Quando tu chega em casa, precisa ainda fazer o jantar, ainda cuidar da casa, não sei o que, se for casado tem que dar do marido, tá? Também, o marido tem que dar da esposa. Então, não só tem 8 homens que sobram, quando tem, e o resto é trabalho. E é o salarial que você recebe. Quando recebe, porque às vezes tem os famosos assim nasceu. E não é cômodo para nascer, não. Também é. Ele poderia procurar outra coisa. Então, a solução para toda essa questão de carga horária exaustiva, dores que você sente pelo corpo, eu senti, quando eu estava perto de sair da drogaria, eu sentia dores no corpo. E isso para um burnout é um pulo. Posso ser que você já esteja até em burnout. Burnout é o estresse, esgotamento físico e mental. E você não suporta mais do seu emprego. E aí a solução que eu encontrei foi o Bumbum Suporte. Atendimento presencial e atendimento online. E como eu disse para vocês, quando eu comecei, a ideia não era ter isso só para mim. Porque não faria sentido. Então hoje eu ajudo colegas. Assim como eu estou mostrando para vocês, isso que eu estou falando, a mesma coisa que eu falo, por exemplo, para quem compra um curso meu. Mostrando a possibilidade de que você pode seguir pelo meio do caminho. E aí tem relatos de farmacêuticas, as 3 pernambucanas, atuando em seus consultórios. Desculpa, a do meu não é pernambucana, ela é de Minas Gerais. E Raul Soares, uma cidade com 23 mil habitantes. Com 18 anos de experiência na drogaria, a Carol,
ou drogaria não, na manipulação, era a única manipulação da cidade. Desde os 18 anos que eu trabalho lá, aliás, há 18 anos que eu trabalho lá fazendo formas, todo mundo que vem, todo mundo que pede indicação, eu nunca tinha cobrado. E certo dia ela me manda esse relato. O dia, e extremamente feliz, eu só sei chorar para Deus. O primeiro dia com atendimento presencial. Preciso te agradecer, Felipe. Tem sido incrível essa mentoria. Se eu continuar escrevendo, eu vou chorar mais, então hoje é só gratidão. A Raíssa, ela é dona de uma drogaria lá em Garanhuns. Começou um acompanhamento, eu comecei a incentivar, vai para o consultório. Esse consultório era do irmão dela, consultório do dentista. E ela colocou, primeiro atendimento presencial, e desejo só. A vida dela mudou tanto que hoje ela está até fazendo medicina. Mas continua atendendo no consultório, ajudando mulheres a emagrecer, a mudar o estilo de vida. A Elda trabalhava na Drogazil, em Igaraçu. Saiu no balcão da drogaria para trabalhar com estética. Ainda se impôs fazendo aquele que era preventivo, finalizando a pós e já investindo naqueles serviços que precisam da pós. Por isso eu mostro para vocês que são farmacêuticos reais. Para que vocês não pensem, ah não, o caso de Felipe é excepcional, porque ele deu sorte. Não é sorte não, pessoal. Quando você decide fazer consulta, você decide se posicionar. Gessione de Garanhuns, o Igor de Repurosa, a Grazi era amiga da Elda, aqui também em Igaraçu. Todos realizando o sonho de pegar o conhecimento, colocar no consultório, colocar online e atender. E principalmente, cobrar por isso. Chega de fazer atendimento gratuito. Aqui, eu sou cristão, faço, eu faço. Todas as pessoas que já comunidade lá da igreja, eu participo de uma comunidade católica Lumen. Todas as pessoas que precisarem emagrecer, eu atendo de graça. Mas porque eu quero. Entendeu? Então vocês podem fazer trabalhos de homem, trabalhos para ajudar quem vocês quiserem. Mas lembrem que vocês precisam pagar suas contas. E o seu conhecimento é a sua mercadoria. Eu vi, por exemplo, nada contra os patrocinadores, eu vi que o patrocinador vende caixinhas de remédio. Ah, não mandei se dar. Sabe qual é a caixinha de remédio que você deve perder? Seu conhecimento. É muito fácil para vocês pegarem um produto pronto e dizer, olha, utiliza esse magnésio, olha, utiliza essa vitamina. Vocês podem método ou não aqui. Quem aqui é vendedor raiz de vitamina? Vende 30, 50, 70, 100 unidades no mês. E por que vocês não usam esse mesmo apetite para vender o serviço de vocês? A consulta de vocês. Para a gente finalizar que o tempo estourou, na época que eu estava na drogaria, eu estava no piso de 36 horas. Eu recebia R$ 3.000, aproximadamente de forma líquida, dava uns 2.900. Isso dava uma média de R$ 100 por dia. Quando eu comecei a pensar nos meus sonhos, de casar, de ter filhos, de dar uma estrutura para a família, comecei a perceber que R$ 3.000 não dava nem a sonhar em casar. Ah, Felipe, eu casei com muito menos, certo? Mas para mim a opinião mudava. E aí eu precisava mudar. E aí lembra que a minha primeira consulta foi 150? Se uma consulta foi 150, se eu quisesse apenas 20, eu fazia o mesmo salário que eu tinha na drogaria. Esse foi o cálculo que eu fiz. 20 consultas é a minha carta de alforria para sair daqui. Só que aí é que mora um ponto. Você não só cobra pela consulta. Você pode cobrar por serviços que você agrega. Por isso que eu digo que, no mínimo, você deveria cobrar R$ 250, porque você consegue agregar serviços trabalhando em menos tempo. Os R$ 3.000 da drogaria eram 144 horas no mês. Minha hora era R$ 20. Provavelmente é o valor da hora de muitos de vocês. Hoje, se eu atendo uma hora no consultório, eu recebo 250. É equivalente a 10 horas de trabalho para drogaria. E aqui, aqueles mesmos farmacêuticos que eu mostrei para vocês atenderam, os relatos, as vendas dele. O Igor, foi aqui que pediram mais uma venda, protocolo semestral vendido por 3.180. Mas, Felipe, tu não espera para cobrar 250 por consulta? Acabei de informar, nós temos como fazer uma venda casada de muitos dos nossos serviços. A Elba, que eu mostrei para vocês, feliz da vida, porque a paciente foi a primeira do protocolo e ela cobrou R$ 1.100, mandou a partir
Pix e ando no cartão. A Carola de Minas Gerais me diz o que faço, choro, grito ou dou risada. Fechei um protocolo de 2 meses para insônia e disposição. E aí nunca deu uma dica para a pessoa cuidar da insônia. Quem nunca chegou? Eu tô tão indisposto, sem energia. Tem uma indicação não? Deu vitamina para mim. E a Carol simplesmente vendeu consulta e um acompanhamento nesse caso. E o lucro dela final, ela colocou a 53 mais os 150. Desculpa. E eu sei que muitos de vocês têm essas dúvidas e outras sobre legislação, sobre como iniciar, sobre como se posicionar, sobre como atrair paciente. Como eu só tenho 50 minutos, eu já estourei. Eu fiz 3 aulas lá no YouTube, e essas 3 aulas estão gratuitas, tá? Só ler o QR Code, 3 aulas por todos esses assuntos de forma mais aprofundada. Cada aula torna de 1 hora e 10. Então, assim, se é o seu sonho, pega conteúdo, pega informação e absorve e bota em prática. Essa é a grande diferença daqueles farmacêuticos que conseguem o resultado. É você colocar em prática. Tá? É o meu obrigado, o meu QR Code para aproveitar esse conteúdo e não ficar com a chavezinha de vocês, tá? Quem não? Oi, vou comprar exemplo com conversa para você. Tutorial do mercado de antecipação, informações. E de que eu já conheço, os farmácias no de São Bota e tudo igualmente, né? Do nosso sabor. É sempre deixa uma inquietação, né? Nação de então, entra no meu momento que vocês possam pensar, vídeo aí, meu, que ele, né, voltado para responder. Pode falar. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os presentes. Eu chamo Luiz, tá? A minha pergunta, Felipe, eu aprendi que talvez você dos colegas também, é assim, mais uma insegurança. Sabe, claro que a gente precisa começar, mas principalmente relacionado a como atrair a pessoa. Tipo, eu ainda não sou forrado, estou forrando agora na metade do ano, e eu penso assim, caramba, como é que eu vou conseguir fazer com que essa pessoa, né, ela busque o meu serviço, ela entenda que eu, como profissional farmacêutico, eu posso oferecer auxílio para a condição de saúde dela. Como você lidou com isso, né? Como foi esse estalo para, eita, eu preciso fazer, certo? Você contou na sua história. Mas aí, qual foi aquele pontapé? Tu falou aí da história, da Instagram e tudo mais, mas consegue, tipo, extrair esse vídeo para entender, entendeu? Rubens, as pessoas estão atrás de resultados. Eu recebi uma pergunta que era assim: Felipe, por que as pessoas vão procurar um farmacêutico e não um médico? Pasme, as pessoas não procuram com profissão. As pessoas procuram por resultado. É por isso que às vezes a gente vê influenciador fitness, canal da saúde vê na internet e é mais rico do que você que estudou vários e vários anos. Porque as pessoas, elas querem ver resultado. Aplica, eu não tenho resultado. Então, nunca vou trabalhar? Não. Tudo tem resultado. Então, se você não tem resultado, tudo você sabe. Se você pega o seu celular e fala sobre o conhecimento que você tem, as pessoas que estão do outro lado da tela dizem, cara, eu não sabia que ele e eu tenho cheio de conhecimento. Mas que ninguém sabe. E se ninguém sabe, ninguém procura. É aquele lugar ditado, quem não é visto não é lembrado. O Gesione que eu mostrei para vocês, a primeira consulta que ele vendeu foi na semana da colação de grau. Para você se espelhar. Ele ainda não tinha experiência. Mas só de ele ter falado nas redes sociais sobre exercício físico, sobre cuidado, as pessoas disseram, como é que funciona? E aí ele foi usando as técnicas de venda e vendeu o acompanhamento dele. Então, o iniciar é se posicionar. Eu sempre falo uma pergunta, que é assim, teus familiares sabem o que tu faz? Provavelmente não, eles sabem onde tu trabalha.
Se a gente vira para um médico, e para a mãe do médico, e diz: teu filho é o quê? É médico, é cardiologista. Ah, já sei, trabalha com o coração. Teu filho é o quê? É farmacêutico. E ele faz o quê? Sei não. Aí trabalha ali. A primeira coisa que eu fiz foi fazer com que todo mundo que estivesse ao meu redor soubesse com que eu trabalhava. Minha mãe chega na roda de amigas dela lá e diz que o filho dela trabalha com emagrecimento. E uma vez uma amiga dela veio até perguntar qual era o preço da minha consulta. Então nós precisamos se posicionar. Vocês às vezes querem atrair paciente lá do Japão, mas às vezes a tua paciente é a colega que está do lado. Entendeu? Às vezes são os familiares, às vezes são os amigos, são os que estão próximos, que te conhecem. Se os que te conhecem não sabem o que tu faz, quem dirá que está longe? Então esse é o início. É decidir no posicionamento. Bom dia. Vai só estudante de sessão, tá? Tocamos cedo, chato que você imagina com todo o nosso e a questão ela não daria não grato vai dar parecido a nova face eu disse a premiação apresentador tem um consultório dual online porque eu estou desenvolvendo e será educação para fitoterapia integrativa com saúde e vai que eu te mando atividade. Isolado, né? E a pergunta é, com relação à forma de ter um conhecimento básico de empreendedorismo adotado para sair falando sobre os medicamentos, os trajes. A pessoa fala, expansionte, tempo, e ainda dando quando eu empreendedorismo, onde todo mundo as ministras terá dados daqui dela. Eu disse, minha pergunta foi o seguinte, é falando tem todo o território do empreendedorismo. Uma história. Inclusive, eu posso atuar trazendo e oferecer pessoas com pessoas idosas, por exemplo, de um nível de mim muito mais elevado. Com problema com problema da genética e ansiedade também. Duas coisas que se pode analisar. Aí, nesse sentido, eu procuro ver, modo de ver, a pessoa, tentar ver, tipo, articular, cada caso, e outros treinamentos. Mas, no momento que eu estou inseguro e cobrança, como que você faz 30 horas semanais, viu? Querem avaliar isso aí. Internacional, tem que ver. Eu entendi muito bem a tua pergunta. Como é o seu nome? Roberto, né? Precisa querer só assunto. Ah, muito bem. Roberto, é o seguinte, muitas das vezes a gente olha para o fitoterápico, mas quem conhece o fitoterápico somos nós farmacêuticos. O paciente, ele não sabe o que é um fitoterápico. E muitas das vezes a gente quer colocar lá que somos especialistas em fitoterápico. Você pode ser, mas o paciente ele não está nem aí se você é especialista em fitoterápico. Ele quer a resolução do problema. Então, você citou, por exemplo, cabo-cabo. Você citou passiflora. Isso é a ferramenta que você vai usar como estratégia dentro da consulta. Mas para você abordar a pessoa que vai precisar disso, você tem que falar o problema que ela tem. O posicionamento que eu falei aqui, Luiz. Então, se você se posiciona nas redes sociais e até pessoalmente, como uma pessoa que trabalha até como saúde mental, que eu mostrei que é um instituível, e você começa a falar sobre ansiedade, você começa a falar sobre o controle do corpo, você começa a mostrar como profissional que está ali do lado da pessoa que está sofrendo por aquele problema, essa pessoa vai se interessar pelo teu serviço. Quando ela se interessar,
É aí que você começa a pensar nas melhores estratégias. Mas eu vejo os profissionais fazendo o contrário, divulgando primeiro a estratégia, como se isso fosse atrair pacientes. É o oposto. Vocês nunca deveriam fazer benefícios de tais produtos. Você está colocando ali as ferramentas que você utiliza para que todo mundo só vá, compre e ponto. E não te pague, não pague o teu serviço. Entendeu? Bom dia. Já quero agradecer, parabéns, viu? Parabéns, vai transmitir esse conhecimento pra gente, né? Ó, em relação a esse consultório, a gente vai estar crescendo, chamado o Teresquino. E assim, a minha pergunta para você vai ser bem direta e sucinta, que é até que eu tenho. Como é que fica eu, como profissional autônoma, perante a legislação? A gente sabe que é um consultório que a gente aluga, e assim eu posso passar 1 a 2 horas lá dentro. Sendo que assim, a ferramenta de trabalho da gente, geralmente vai ter comunicação, né? Meio de decrego. Então, como é que fica? Eu vou anunciar ali, eu basei isso, o conselho também pode ver, ou que as pessoas estão vendo. E como é que fica? Eu estou vendendo ali, como é que eu tenho que resguardar como profissional? E o que eu falo, às vezes, como profissional, eu sei que eu estou legalizada, e já, então, ao consultório. Aquele consultório está legalizado, eu posso atuar ali dentro e definir a legislação. E, Jesse, como é que fica quando eu quero esse consultório para atender, eu me resguardar e eu botar aí, se chegar uma fiscalização, eu vou apertar em relação ao consultório que eu estou e em relação a eu como profissional, o que é que eu tenho que comunicar, como é o procedimento. Perfeito, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que tirar da mente é que fiscalização não é para julgar a gente, tá? Fiscalização é para ver se está tudo pelos confortos. A gente tem medo da fiscalização, que parece o diabo com a da cruz. Parece que todo mundo tem. Meu Deus do céu, e aí, eu posso ou não posso? Em relação ao coworking, se você for ler a legislação 720, que é de consultório, lá vai falar que o consultório precisa estar registrado no CNES, e para estar registrado no CNES vai ter que ter a visita da vigilância, da prefeitura. Só que se você vai trabalhar no coworking, provavelmente já tem isso. Então a única coisa que você precisa é comunicar ao conselho, e é gratuito isso, entendeu? Você está totalmente permitida. Não pense que o conselho luta contra vocês. Olha, você não pode fazer isso. Pelo contrário, o conselho quer incentivar você a te desenvolver, entendeu? Então, está totalmente permitido a prática. Você viu dentro de um consultório alugado. Você tem um atendimento a domicílio, experiência bem rápida. Sabia que eu já fiz uma consulta? Ao invés de Cabalu aqui, eu já fiz uma consulta na Avenida Gabriel Magalhães. Como assim, Felipe, na avenida? A paciente, ela não tinha tempo. E aí, ela disse, eu vou fazer uma caminhada agora. Eu disse, eu posso caminhar contigo? E na caminhada, eu já vou fazendo as perguntas que eu preciso. Vai ser nossa consulta, tá? Oi, Felipe, vamos. Eu caminhei com ela, fiz as perguntas. No final, passei as estratégias dos documentos pelo WhatsApp e recebi o Pix. Aí você vai dizer, e a privacidade? Notem, a privacidade do atendimento, quem pede é o paciente, não é você. Eu perdi um monte de farmacêutico querendo uma caverna para dizer aqui é privativa. Ah, não, quem pede a privacidade é o paciente. Então, eu já atendi na casa de paciente. Isso pode estar dentro da lei. Resolução. Lei não, né? Porque é outra coisa. Resolução 585, artigo 3º do Conselho Federal de Farmácia. Os farmacêuticos, dentro da sua atribuição, podem atender em todos os lugares, no âmbito privado e público. Então, todos os lugares significa que se você agora quiser uma consulta comigo, a gente vai ali e eu faço a cola da sua consulta. E eu não tenho nenhum documento. Eu sou farmacêutico, eu posso fazer isso. Se eu for na tua casa te atender, como é que eu vou tirar um documento com o teu endereço? Às vezes a gente fica muito preocupado com os documentos, se isso é válido, só que em determinados momentos, às vezes a gente pode agir com mais cuidado. Agora, os que eu mostrei lá no QR Code, tem muito mais sobre isso. Não sei se até tem que ter mais uma perto. Posso estar falando Natal? Isso. Vai permitindo o banheiro, se não rodar. Mas assim, eu queria que você eu acho que isso faz não conseguir. Não precisa ver, bem mais. Para mim, definiria. Você Abel, eu já vi seu nome, eu não sabia que era você. Né? O ponto é o seguinte: quando a gente está com a pele na fogueira, a gente dá os nossos jeitos.
Então, se o boleto chegar na tua casa e tu precisar pagar, tu cobra até a tua mãe, até o teu pai, até o teu irmão. Então, parece ser duro, mas a cobrança de um serviço ela é natural. Ela não é uma exploração, desde que você com aquilo que você está prometendo para o paciente. Então, muitas das vezes ele pensa, meu Deus, eu vou cobrar. Se a pessoa parar de falar comigo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui é o meu trabalho. O problema é, quando você não está posicionado, quando você não mostra que aquilo é o seu trabalho, as pessoas pensam que você está ali para fazer de graça. E se você cobrar, elas ficam com raiva. Porque elas dizem, tu vai cobrar de mim. Porque ela não imagina. Isso aí é um sinal que você não trabalha com isso. Se muitas pessoas ficarem com raiva de vocês, porque vocês estão cobrando, isso só mostra, é um reflexo. E que a sociedade não está vendo você como um farmacêutico que trabalha com aquilo. Você está fazendo um favor. E aí, por isso, você fica com raiva. Porque ninguém liga para um desconhecido mecânico, manda o carro quebra e diz, mas rapaz, vai me cobrar. Você diz, eu estou precisando, vem aqui fazendo. Porque você sabe que ele trabalha com aquilo. Então, está o ponto. Se as pessoas ficarem com raiva de você, é porque não ficou claro que você trabalha com isso. Às vezes você vai precisar trabalhar fora, as pessoas veem que você trabalha com aquilo, aí, inclusive os de casa, chega lá com vergonha de ser. Quanto é? Como funciona? Isso eu passei na pele. Os amigos vêm com vergonha para isso. Como funciona? Quanto é? Digo, às vezes aí depende do meu humor. Quando o paciente é obeso, eu atendo, se comigo, até de graça. Porque eu sei que a qualidade que ele precisa, a mudança de vida que ele precisa, é muito maior do que o valor que eu posso cobrar para ele. Deixa eu conversar, ver qual é a história. Mas isso é natural, conversa.